Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, faz um tempo que eu não venho aqui trazer uma orientação aí desse momento, ou trazer uma reflexão. Bom, eu gosto muito de refletir, vocês já sabem disso, e nos últimos dias eu tenho feito grandes reflexões em relação ao processo de despertar espiritual, sobre o propósito de vida, sobre as perguntas recorrentes que eu venho recebendo desses consulentes que me procuram mais pelo canal @o Poder do Oculto. É interessante que a visão que hoje eu tenho do mundo é uma visão bem diferente do que as pessoas geralmente que procuram o meu trabalho, a espiritualidade tem. E é bom eu falar um pouco sobre isso aqui nesse canal, para que vocês também tenham uma visão diferente, porque geralmente o modo que eu vejo o mundo é um modo que uma minoria tem essa visão. A maioria tem uma visão completamente diferente do modo que eu vejo as coisas. Uma das questões que vem muito forte na minha mesa e que constantemente eu estou ouvindo são pessoas que falam sobre o propósito de vida, né? E dentro do pouco de conhecimento que eu tenho, que eu sei que tem pessoas aqui que já viajaram muitos países, né? Eu já recebi relatos até semana passada de pessoas que têm mais de 2 profissões, né? Tem vários títulos, já viajaram para mais de 100 países, né? Pessoas que estão aqui nesse canal. Então, eu sei que perto de vocês eu posso ter um conhecimento insignificante, né, de mundo assim, né? Mas dentro do meu pouco conhecimento que eu tenho, eu vejo assim que nas vertentes que eu já estudei, todo mundo está no seu propósito. Eu sei que às vezes quando eu falo isso dentro de uma consulta, impacta as pessoas, né? Nossa, eu já estou dentro do meu propósito? Sim, você já está. Desde o momento que você chegou, né, nesse mundo, desde o momento que você se tornou parte desse cosmo, você já está na sua missão. Você já está cumprindo o acordo que você veio fazer. Ah, Natália, mas a minha vida é horrível. É a sua missão. É o seu propósito. O que eu vejo muito é que tem muitas pessoas que falam que quando a gente tem um encontro de almas com alguém, o nosso propósito desperta. Na verdade, o propósito que esse grupo, essas pessoas, né, pode ser até que vocês venham atrás, é um sentido para a sua vida que traz uma emoção. Então, geralmente, quando a gente tem um encontro de almas com alguém, você é jogado para o fundo do poço, né? Tudo que você aprendeu, tudo que você achava que era verdade, cai por terra. E daí você precisa ali achar novas motivações para a sua vida. E geralmente, esse processo de ir lá no fundo do poço e voltar está muito ligado com as feridas emocionais, com a motivação de vida, quem você é, qual que é a importância do outro na sua vida. Então entra essa parte afetiva. E como que a gente consegue
afeto, né? Um excesso de afeto. Geralmente é expondo, né? Então, a maioria das pessoas, quando passam pelo processo de despertar espiritual, dentro de uma conexão de alma gêmea, chama gêmeas, almas afins, almas do mato, do mar, da ar, sabe? Toda pessoa que passa por esse processo sofre um momento de rejeição muito grande. Então, dentro desse movimento da pessoa te negar, né, o amor, mesmo sendo algo tão forte que é gerado entre vocês e a pessoa te nega, você vai buscar um sentido, né, uma motivação. E o que é mais motivador do que você expor um conhecimento que você tem e outras pessoas gostarem de você? Então, geralmente, todo mundo busca uma missão de vida onde tem uma manada, né, que vai te admirar, né? Todo mundo, eu acredito que tem essa memória, né, esse pensamento de que a missão ela está vinculada a seguidores, né? E não estou falando seguidor de Instagram, estou falando da palavra seguidor mesmo. Então, a sua vida ela tem um motivo de você estar aqui, né? Você é o motivo de estar aqui quando muitos te seguem. Então, a missão de vida ela sempre está ligada a isso. Pelo menos é o que eu recebo na minha mesa. Então, as pessoas, qual é a minha missão? Qual que o que eu vim fazer aqui? Então, tem todo esse lado lúdico, né? Que geralmente as pessoas acabam achando ali naquela busca um dom que desenvolve, né? Na verdade, uma habilidade que você tem, falando da vida prática, uma habilidade que você tem em fazer determinada coisa que você vai expor e pessoas vão admirar o seu trabalho. Então, no fundo, a missão de vida, né, o que motiva você é uma habilidade que você tem e que você só está despertando porque você foi rejeitado ou alguma coisa não saiu do jeito que você imaginava. Então, a nível prático da vida, lógico, é isso que está acontecendo com você, né? Você está num momento da sua vida onde tudo que você acreditava ser verdade, todos os códigos que foram te ensinados até agora, você é como se, vamos imaginar assim, né? Que eu gosto de colocar partes lúdicas, né, na minha explicação. Imagina que a vida é um cofre, né? Que a sua realidade futura é um cofre e que ali tem um código. Todos os códigos que foram passados para você até hoje abrir essas portas, né? O cofre. Mas agora você chegou diante do cofre e tudo que você tem de senha não tá. Nenhuma das combinações está abrindo, né? O que você vai fazer? Você vai passar por uma torre, né? Você vai ter que se desconstruir para abrir esse cofre. Então, esse desconstruir, ele pode ter sido o gatilho de um relacionamento, de um momento da sua vida que você passa pelo retorno de Saturno, ou até mesmo uma situação de doença, né? Ou um destrave kármico, N situações, mas que você é obrigado ali a buscar uma nova motivação, um novo sentido de vida, tá? Mas a sua missão até então, ela estava sendo cumprida. Você não estava fora da sua missão. A sua missão era cuidar de criança? Beleza, sua missão. Aquilo ali estava te nutrindo. Agora, tem pessoas que fazem o caminho inverso. Tem pessoas que já vêm com essa habilidade desenvolvida e tem muitas pessoas seguindo.
tá? Já tem essa habilidade, só que precisa agora trabalhar com a parte de relacionamento. Então a pessoa ela vai fazer o caminho inverso ao seu, mas no fundo tá tudo ligado à ferida do abandono, da rejeição, a necessidade do amor próprio. Só um minuto. Bom, voltando. Então, para mim, todo mundo está na missão, né? Quando você começa a estudar um pouco da astrologia, e eu também estudei a cultura iorubá não profundamente, né? Claro que tem mestres aí, né? Que são pessoas que já foram, já estudaram lá na fonte, né? Mas o pouco que eu sei, você sempre vai estar no seu caminho. Sempre. Eu dou esse exemplo muito nas minhas consultas. Uma mente que ela cria as coisas, ela nasce criando. É isso que vocês precisam entender. Que você é o que você tem que ser. A sua vida é o que você mentaliza, é o que o universo é mente. Por quê? Dentro do meu conhecimento, né? Isso é em Cambalion, né? Uma das 7 leis herméticas. O universo é mental. Mas por quê? A mente, ela cria o que é a nossa realidade. Mas quando eu falo isso de criação, eu não estou falando de algo, nossa, eu imagino iate, eu crio iate. No sentido assim de lei da atração, não isso. Mas a minha mente, ela criou isso. Eu só estou aqui porque eu criei isso. Entende? Se eu não tivesse pensado nisso, eu não estaria nessa realidade. Então, se a sua mente não criou, sei lá, uma realidade diferente, você não vai atingir isso. Então, é simples assim. Agora, tem pessoas que acabam sendo essa ignição, nem sei se é essa palavra, mas esse gatilho para que você, a sua mente, ela passe por uma lavagem que você consiga aí chegar nisso. Porque você cava um buraco, você chega tanto no fundo do poço que você precisa ter novos códigos, você precisa buscar algo novo. Aí a sua mente vai criando, mas até então você está no seu propósito. Vocês entendem? Então, assim, não tem como você chegar numa mesa de tarô ou de baralho cigano e falar assim, qual que é o meu propósito? Isso é muito infantil, muito imaturo, porque no momento certo você gira. Você acha que Einstein, Tesla, né, esses caras aí grandes, né, que a gente teve de nome de pessoas. Quando eu falo grande, pessoas que deixaram um conhecimento para a humanidade, tá? Que a gente usa isso, que a gente acaba tendo vantagens, né? Pessoas que criaram a máquina de lavar, a fotografia, todas essas pessoas, né? Que a gente pode falar grandes. Vocês acham que eles, eu vou criar alguma coisa, vinha numa cartomante ou numa taróloga ou num oráculo, o que eu vou criar? Qual que é a minha missão? Não, a mente dessas pessoas, ela já nasce trabalhando nisso, entende? É isso que vocês precisam entender, a sua mente, ela cria uma realidade e não é eu que jogo essa realidade em vocês. Essa espiritualidade que eu pratico é isso que eu estou falando. É uma espiritualidade prática, onde você tem que entrar para dentro de você e achar o seu caminho. Então, às vezes, tem uma dificuldade é tanta crença misturada que as pessoas se perdem, né? Vou pausar de novo. Gente, desculpa as interrupções, tá? Mas é isso. Bom, então para mim hoje vai ficar meio picado, mas eu quero que só vocês seja lançada a semente e vocês reflitam sobre isso. Então, observe esse tipo de narrativa, porque tem a ver com a antiga escola que eu tanto falo, né?
tá ligada a essa crença popular sobre os oráculos, sobre adivinhação. É claro que eu entendo que tem pessoas que realmente atingem um campo sutil, que consegue ter a antecipação do futuro, né? Eu uso ferramentas que antecipam o futuro, a astrologia é uma, né? Porém, a gente precisa ter a consciência de que você é a sua mente, tá? Você é a sua mente. Os bloqueios, eles não estão nos outros, eles não estão no país, no sentido, eu vou até retificar isso que eu tô falando, porque é preciso que as pessoas interpretem o que elas querem. Mas o bloqueio maior é a sua mente. Trabalha na sua mente, abasteça a sua mente. Se você está no momento de se sentir perdido, se sentir sem eira e sem beira, é porque a sua mente ela está numa limitação que ela não consegue achar saída. A saída ela existe. Só não existe saída para a morte por enquanto, para a morte física, do corpo físico, tá? Então assim, tem saída. Tem saída. Então, se você está num momento do processo de despertar, eu tenho consulentes agora que está fazendo a orientação semanal, né, do @ Poder do Oculto, que está desesperados por essa falta de visão do futuro, porque todo o código que você tinha até no momento fazia sentido, fazia muito sentido, só que daqui para frente não faz mais sentido. Então, o que você tem que fazer? Não é pular do pé de alface, é você sentar numa cadeira e não ficar, sei lá o que, olhando para fora. Sentar numa cadeira e conversar com você, sabe? Conversar com você, com seus guias, mentores, eu espiritual e confiar. E confiar que vai ser mostrado o que você precisa. E não é esse nervosismo, esse né? Então tem que acalmar, sabe? Calma. Porque você está passando por uma desconstrução. A sua mente ela não está vendo saída porque ela está pensando do mesmo jeito, né? Eu acho que é Einstein que falou, não estava lá, mas eu vou replicar. A mesma mente que cria o problema não é a mesma que vai solucioná-lo. Então vocês têm que entender que tudo está na mente, tudo é mental. Ah, Natália, minha missão de vida, que eu vim fazer aqui, você veio fazer exatamente o que você está fazendo. Ah, você está sentado no sofá sem fazer nada? Era isso que você tinha que fazer. Sua mente consegue criar isso. Ah, eu estou cuidando de 20 crianças. É o que a sua mente criou. Entende? E não é um criou mágico, gente, pelo amor de Deus. É um criou de criar. É o que o meu futuro é o que está passando na minha mente. Porque eu vou buscar isso. E não é você que está falando o que eu tenho que pensar. Não, a minha mente cria. Por isso que o ser humano é um ser pensante. Penso, logo existo. Olha só, Descartes. Então, missão. A missão é você. A missão é você. Ah, eu não achei minha missão. Então, você não se achou? Você não achou nem quem é você? Você sabe seu nome? Se a missão é você e você está falando que não sabe sua missão, olha o quanto isso é preocupante. Então, pensem nisso, tá? Mais uma pausa. Bom, agora vamos para outro assunto que é um assunto delicado, que é o assunto principal desse processo de despertar. Vamos lá. Encontros de almas, que os meus guias falam. Gente, é o seguinte,
Primeira lição desse bendito encontro é desapego. Ponto. Desapego. Desapego em todos os níveis do seu ser. Solta. 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 Quer dar um remédio para isso? Solta. Ah, Natália, solta. Essa é a solução. É a solução. O que faz você deixar de executar uma ação? O que faz você deixar de ter uma rotina? De você ter um hábito? Você entender que algo é nocivo para você, tá? E para você saber que algo é nocivo para você, primeiro você tem que saber o que é melhor para você. Então, quando você sabe que algo é melhor para você? Quando você não é uma pessoa que tem crença que você não tem controle de nada, tá? Deixa eu tentar ser mais clara. Quando você é uma pessoa consciente de que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa ter algumas ações no momento presente para você ter algumas coisas no futuro, você sabe o que é bom e o que não é para você. Então, quando você encontra essa pessoa, essa maravilha, oitava maravilha do mundo, você tem ali um choque, um impacto, porque é uma conexão totalmente diferente da que você já teve e muito intensa, que traz um prazer. O ser humano, ele busca o prazer. Todos nós buscamos o prazer. Então, essas parcerias, elas trazem um nível hard de prazer. Só que ela traz também um nível hard ao quadrado, ao cubo, de dor e de negatividade e nocividade. Por quê? Porque mostra o que estava ali tampadinho nosso, né? O que a gente foi educado a jogar ali debaixo do tapete, lá bem debaixo, que nem a gente sabia que existia, né? Então essas parcerias são parcerias que vêm despertar isso em você. Só que chega num ponto que você, né, precisa entender que quando você está obsessionado pela pessoa, que você pensa 24 horas por 48 na pessoa, já chegou no nível tóxico dessa relação. Então você, que é uma pessoa que se conhece, que se ama, você vai emitir um sinal para o seu cérebro que você está se automutilando, que você está causando um dano para você. Porque enquanto você está pensando 24 horas por alguém, pensando 24 horas em alguém, você deixa de produzir. Você deixa de pensar em você. E qual é a parte de você que está permitindo isso? A parte que você não tem, né, uma consciência do que é melhor para você. É a parte ali ferida sua que está alimentando isso. É a parte da falta de amor por você, a falta de cuidado por você. Que não sou eu, Natália, nem o fulano que você está pensando, nem a ciclana que você está pensando, que vai fazer com que você olhe, né? Não é a pessoa que vai falar, ó, se cuida. Não, é você que tem que falar assim, olha, realmente isso está passando do limite. Realmente eu preciso priorizar, me priorizar. E qual parte minha que não está entendendo que isso é nocivo, isso me faz mal, né? Por que eu não consigo me priorizar? O que falta em mim
para que eu me priorize. É daí que começa a jornada, a tal da jornada do autoconhecimento e nutrição do amor próprio. Porque você só se coloca numa situação de pensar numa pessoa 24/48 quando você não prioriza você. Aí vocês vão falar, ah, Natália, mas é impossível. Claro que não. Claro que não. Quem manda no seu pensamento? Se eu falar hoje para você, ô fulano, ô ciclano, você vai buscar seu filho 5 horas na escola? Você vai falar, vou. Mas por que você vai falar vou? Porque você sabe que tem uma responsabilidade. Você não pode abandonar a criança ali. Então o seu cérebro, ele está programado para lembrar às 4h30, às 3h30, às 2h30. Estou contando ao contrário. Que você tem um compromisso às 17 horas de buscar o seu filho. Então, qual é a diferença dessa programação mental de lembrar das coisas com a que você fica pensando 24/48 na pessoa? Qual parte de você, né, da sua programação, atualiza isso de ficar pensando na pessoa? Então, é muito complexo isso que eu estou falando, mas a gente está falando da nova era. É uma era que trabalha com a sua mente. Você, a sua mente é o seu universo. Então, esse tipo de conexão, o que vocês precisam entender? É maravilhoso, só que quando dois não quer, né? É quando um não quer, dois não briga. Então, a pessoa, ela pode ser maravilhosa, conexão maravilhosa, mas se tem um monte de enrosco, se a pessoa não está com você, vida que segue, né? Use a energia da parceria como ela deve ser usada, para você canalizar a prosperidade na sua vida, mas entenda que a pessoa, ela tem que querer estar com você. Ela tem que estar com você para vocês terem um relacionamento na matéria. Então você tem que pensar em quem está presente no seu dia. E que tem uma parte sua, que se você estiver pensando nessa pessoa e não tem a pessoa na sua vida, tem uma parte sua que está buscando esse escapismo mental. Enquanto isso, as contas estão chegando, a sua vida está de ponta cabeça, porque é assim. Se você não está focando num lado, a sua energia, o outro lado, né, tá ali, à mercê. Então, tem que entender o que vocês querem, né? Foca. Até esse assunto tá ficando um pouco confuso para mim, até falar com vocês, porque é tanta crença em cima desse bendito encontro de almas, que tem hora que sufoca isso, né? É real, existe, só que você precisa entender que você tem que escolher no que você vai canalizar. Tudo bem, tem gente que está vivenciando o encontro. E legal, bacana. O contrato de vocês foi vivenciar a relação em si. Foi vocês terem contato. Mas a grande maioria é só para você se achar na vida. Para você dar esse sentido maior. Para você despertar para a realidade sua, para quem você é, o quanto você precisa se cuidar. Não é o seu papai, não é sua mamãe, não é seu irmão, não é seu filho, é você precisa se cuidar. Então são coisas que é preciso pensar, tá? São coisas que é preciso avaliar. É claro que vocês vão achar no mercado pessoas que vão falar para você o que você precisa fazer. Só que isso não tem a ver com a nova era. Não tem a ver com o despertar de consciência. Porque se você é uma consciência, se você é um ser pensante, que faz reflexão,
você tem a mesma capacidade de alguém que está falando, ó, vai para a direita ou para a esquerda. O problema aí é que você está querendo alguém que você jogue a responsabilidade do seu fracasso ou até mesmo da sua vitória. Você está querendo continuar imaturo, você está querendo continuar uma criança grande. Então, o despertar, ele chama você à responsabilidade do seu processo aqui na Terra. Então, são coisas que vocês precisam pensar e ir avaliando, né, sobre a vida, sobre a dinâmica dessa Terra. É claro que tem coisas que a gente nunca vai entender, e tudo bem. Só que o básico vocês precisam entender, que a missão é você é sua missão, você é o resultado da sua missão, tá? Vou pausar mais uma vez. Bom, gente, voltei, outro assunto, que eu acabei lembrando, tinha esquecido, passou pela minha cabeça, mas eu esqueci, agora lembrei, olha. Estou sozinha há 300 anos. Estou sozinho. É o seguinte, gente. Vamos entender como funciona o universo. Vocês podem observar que tem pessoas que entram e saem de relacionamento, certo? Nem mesmo acabou um e já está em outro, e vai. Essas pessoas, elas vieram com um contrato para se relacionar. E ponto. Então, por isso que quando a gente vai avaliar, pela lógica, essas pessoas às vezes nem deveriam estar num relacionamento, porque são tóxicas, ou até a nível físico você ou outras pessoas avaliam que não é uma pessoa atrativa, mas sempre está num relacionamento. Porque ela veio para isso. Quem está sozinho precisa entender que se você não está no relacionamento, é porque você não tem que estar no relacionamento. Certo? Que é para você se desenvolver sozinho ou sozinha. Porque senão você estaria num relacionamento. Então, dentro das crenças que eu tenho hoje, cultura iorubá, astrologia, algumas coisas do ocultismo, você é exatamente o que você tem que ser. Essa conversa que a gente está tendo hoje nada mais é uma conversa de um domingo, né? Mas você pode estar ouvindo na segunda, na terça, ou na quarta ou na quinta, não importa o dia, que você vai ser questionado, na verdade, induzido aí a reavaliar suas crenças, porque dentro do que eu entendo, você vai ser o que você tem que ser, sabe? Você vai ser o que você tem que ser. A diferença de cada um é esse Deus que tem dentro, essa chama, essa faísca divina que faz você criar ou não. Porque tem pessoas que vivem numa inércia. E todo ser humano cria. Então você pode ser uma pessoa que tem essa consciência da sua criação ou não. Então é importante que a gente entenda que a sua mente, ela vai criar a sua realidade. Ela vai criar. E não é essa criação que alguns de vocês podem estar imaginando, que é a criação lúdica, de lei da atração. Não é isso que eu estou falando. É da sua mentalidade trazer a sua vida real. Se você é uma pessoa muito desconfiada, você vai atrair muitas pessoas que vão confirmar essa desconfiança sua. Se você é uma pessoa cheia de crença,
você vai atrair pessoas que são dogmáticas. Se você é uma pessoa que só pensa na solidão, você vai atrair pessoas que te deixam na solidão. Então a sua realidade é o que você vive. A sua mente é o que você vive. Se você é uma pessoa que estuda, você, claro, vira e mexe, vai estar numa sala de aula, vai estar estudando, lendo um livro. Agora, se a sua mente só pensa em praia, provavelmente você vai estar numa praia. Então, é difícil você entender que você vai criar, sua mente vai criar a sua realidade. E se você tiver um destrave dessa mente, você vai criar o que você tem que criar. Entenda que as parcerias, os encontros de alma ou algum tipo de trauma pode fazer com que você rompa um sistema. Que você que pensava só em praia, você pode pensar só em escritório, mas que eu não tenho esse poder dentro da sua mente, que tem um propósito maior. Dentro desses conhecimentos que eu tenho, você não consegue virar essa chavinha você, de propósito. Tem toda uma sincronicidade do mundo, do universo para isso acontecer. Por isso que fala, todos somos um. Porque realmente, às vezes, é preciso uma pessoa lá do outro lado do mundo ter uma atitude lá para mudar a minha aqui. Né? Eu já falei daquela série do Netflix que é Sense8, né? Não é assim que fala, né? A pronúncia correta. Mas procura, que vocês vão entender um pouco o que eu estou falando. Efeito borboleta também, né? Tem todo um ritmo, uma sincronicidade para que as coisas ocorram. Qual é o nosso papel? É confiar no processo. É se conectar com o espiritual, pedir orientação, porque cada um vai encontrar a motivação que precisa para se sentir vivo, né? Mas com uma energia saudável. Então é muito importante entender que no processo de despertar espiritual e de consciência, vocês precisam confiar no processo do universo, tá? Confiar que as coisas vão ocorrer no tempo que tem que ocorrer. E que muitos que estão nessa energia, né, ligada a essa espiritualidade, que estão chegando agora mesmo, eu acabei de receber uma mensagem de uma consulente que me parabenizando porque eu acertei o tempo de uma previsão. Não me conhece, não conhece o meu trabalho, cheia de crença, entende? E provavelmente é uma pessoa que prega o espiritual, né? Essa espiritualidade que eu falo. Eu não sou vidente, eu já falei isso. Eu não quero ser, nossa, parabéns, você acertou, não acertou. Eu só quero que vocês sigam um caminho tranquilo, que vocês tenham paz, que vocês encontrem a saída, que vocês entendam que o que não está na sua vida não é para estar. O que você não tem é que não é necessário a você, entende? Então são coisas que eu realmente, dentro do meu trabalho, eu quero postar lá naquele canal @o Poder do Oculto uma mensagem que você vai ficar refletindo a semana inteira e não no calendário contando até que dia, entende? Então é uma energia muito mais além, é uma busca muito mais além do que uma assertividade de previsão. Só um minuto.
Ô, gente, nossa, esse vídeo tá difícil, mas vocês vão entender aí, mesmo fracionado e eu iniciando o assunto, começando de novo, então vocês entendem esse processo, né? Eu acredito que vai dar para entender a ideia desse vídeo. E não critiquem, tá? Ai, que a Natália tinha que ter o roteiro, olha, né? Se eu tivesse que ter roteiro, eu já tinha o roteiro, né? Vamos começar já a praticar, né? A sua mente, ela vai criar o que tem que ser, tá? Então, o que eu quero, né, com esse canal, com outro canal, é que vocês realmente consigam ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? Uma vida onde vocês não se atormentem tanto, tá? Porque uma mente que veio para ser de um matemático, ela vai achar o caminho da matemática, Uma mente que veio para ter um caminho de atriz, né, ou ator, ela vai achar o caminho. Ela não precisa de ninguém falando, ó, vai por lá, vai para cá, vai por... Vocês entendem? A mente, ela já cria aquilo desde cedo. Então é preciso tirar esses fardos, porque acaba sendo fardos muito pesados que vocês colocam na costa de vocês, a educação, a sociedade. As meninas aí, principalmente, que não foram mães, não casaram, né, estão solteiras, é preciso que vocês entendam que existe vida fora isso. Existem outras maneiras de ser feliz e se acharem, né? São atribuições que foram dadas no decorrer da formação da sociedade, tá? E agora chegou um momento de fazer coisas diferentes, de achar modos diferentes de ser feliz. E isso também tem a ver com os relacionamentos, com os acordos ligados aos relacionamentos. Entende? Então são coisas que a nossa sociedade, ela vai ter que se reformular, querendo ou não, tá? Então esse vídeo é um vídeo que eu trouxe aí a questão que eu falei, nossa, hoje tá complicado, hein? Mas é um vídeo que eu trouxe aí essas reflexões sobre os relacionamentos, sobre o encontro de almas, sobre a necessidade de vocês entender que a missão, o propósito de vida vocês já vivem, tá? O propósito de vida já vivem. E é necessário desconstruir esse pensamento infantil, tá? Sobre o propósito de vida. Ai, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Isso eu já falei em consulta particular, já falei aqui também. Habilidades a gente geralmente desenvolve na infância. Isso depende do apoio dos pais, né? De observar os filhos, de colocar filhos em atividades para ver o que é bom, se a criança tem uma desenvoltura, né, do corpo. E tudo isso tem a ver com o seu dom que você vai usar, sua habilidade, tá? Sua habilidade. Então, para quem não teve essa oportunidade, é agora. Invista em você, sabe? Faça as coisas para você. Então é isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Desculpa pelas pausas, mas é que eu tinha que trazer esse vídeo, mas ficou bastante fracionado, mas eu acredito que vocês entendem a ideia, né? Do que eu estou falando aqui, tá bom? Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima.